Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, aqui nos canais da IEADIO. Nesta feita vamos estar mencionando, trabalhando, estudando a lição número 6, que tem como tema Pais zelosos e filhos rebeldes. Estamos estudando na lição dos adultos, relacionamentos em família. Uma lição escrita pelo pastor Elienay Cabral, escrita e comentada pelo pastor Elienay Cabral. É isso aí, retornamos para dizer a você que as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical são feitas aqui pelos canais da IADIO e sempre estamos trazendo todas as pré-aulas aí da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos também informar que temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfiore. Na coordenação do departamento da Escola Bíblica Dominical, pastor Josias Rosa, pastor Eliezer Fagundes e também pastor Anderson Nunes e pastor Ivaldo, tá bom? Nós queremos trabalhar aqui um pouquinho sobre a lição número 6, Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós temos um texto áureo que está em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Esta é a nossa verdade prática, viu? É importante o pai entender, os pais, né, pai e mãe entender que nós temos as nossas responsabilidades, influenciamos os nossos filhos, mas eles também têm as suas responsabilidades individuais, como as suas escolhas. E o comentário desta lição está baseado em Juízes, capítulo 13 e capítulo 14. Você pode fazer leitura aí na sua casa, que vai falar da história de Sansão. A história de Sansão, né? Os seus pais, Manoá e a sua mãe, que a Bíblia não registra o nome, né, foram agraciados por Deus e receberam um filho da parte de Deus que seria um libertador do povo, seria uma pessoa muito influente que estaria ali liderando o povo no momento de crise, no momento de dificuldade, aonde os filisteus estavam por 40 anos oprimindo o povo de Israel. Deus então escolhe um homem, né, chamado Sansão e concede a esta família esse privilégio de educar, de orientar este filho para que ele fosse um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Esse é o contexto da lição de hoje, né? Nós temos aqui a palavra-chave, que é instrução. Palavra-chave, instrução. E nós vamos desenvolver, então, esta lição em 3 tópicos. O primeiro tópico vai trabalhar os pais de Sansão. O segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. E o terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Então, você que está me ouvindo, professor, quem sabe vai estar nos acompanhando e também estará ministrando esta aula no próximo domingo, né, que você possa aprofundar ainda mais, tirar alguns subsídios que vamos estar comentando aqui e aplicar aí para a sua classe estes ensinamentos maravilhosos. Então, é uma lição que vem trabalhando aí durante todo esse trimestre, os relacionamentos familiares, e aqui vai trabalhar pais zelosos e filhos rebeldes. Uma família, um contexto em que os pais fizeram de tudo para educar o seu filho, obedeceram a orientação de Deus, né, conduziram o seu filho, chamado Sansão, nos caminhos em que deveria andar, né, obedeceram a ordem de Deus, obedeceram os mandamentos, instruíram a criança no caminho que deve andar, mas mesmo assim nós vemos que não foi suficiente, por quê?
porque Sansão, né, ele também tem a sua parte, a sua contribuição, as suas escolhas. E assim é na nossa vida. Por mais que nós orientamos os nossos filhos, instruímos os nossos filhos, vai chegar um momento que eles vão tomar as suas próprias decisões. É claro que a orientação de um pai, a orientação de uma mãe é muito válida, e a Bíblia fala, orienta a criança, né, no caminho que deve andar, para que ela continue aquele caminho. Nós precisamos, como pais, fazermos a nossa parte, mas nós também temos que entender que os nossos filhos também têm uma responsabilidade em seguir aqueles mandamentos ou não, né? Se seguir, terão a bênção de Deus, se os mandamentos forem conforme a palavra de Deus. Ou seja, então é sobre essa questão que vamos trabalhar nessa história de Sansão. É uma história muito rica, e é claro que tem várias aplicações, e podemos, dessa história de Sansão, né, tirar muitos ensinamentos. Mas o que o comentarista da lição nos propõe aqui é a questão do relacionamento dos pais de Sansão com a educação do filho, chamado Sansão, e também essa responsabilidade do filho em seguir ou não seguir aquelas orientações e a palavra de Deus. Então, o primeiro tópico trabalha aqui os pais de Sansão em uma situação espiritualmente deplorável. Então, nós vivíamos num contexto ali, um contexto histórico era de dificuldade, né? Difícil, os filisteus estavam tomando conta, o povo de Israel, como diz a palavra de Deus, faltava uma liderança que conduzissem eles pelo caminho de Deus, e eles, cada um fazia o que vinha na sua cabeça, né? O povo estava sem direção, e os filisteus estavam por 40 anos oprimindo o povo de Israel. Nesse contexto, nesse ambiente social, Deus escolhe uma família, e aqui eu trago uma aplicação. Independente das circunstâncias em que vivemos, Deus sempre tem os seus escolhidos. E você que está me ouvindo é um desses escolhidos. Por mais que vivemos numa sociedade corrompida, onde a corrupção, os valores morais têm se destruído, mas existe um remanescente, existem famílias, existem homens e mulheres que acreditam na palavra de Deus, que mantêm os princípios bíblicos e que educam os seus filhos, orientam a sua família pelos padrões bíblicos, né? Assim como esse homem chamado Manoá e a sua esposa, que a Bíblia não menciona o nome. E sempre quando a Bíblia não menciona o nome, quando menciona o nome, muitas vezes nós vamos pesquisar o nome, o que significa, qual é o significado, mas quando temos só a história e não temos o nome escrito na Bíblia, nos leva a refletirmos que a atitude, a ação desta mulher era muito mais importante do que o seu nome, né? Era uma pessoa anônima, uma pessoa discreta, mas que tinha uma fé. Se nós estudarmos nas entrelinhas, né, nós vamos ver que era uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher comprometida com a palavra de Deus, que nós vemos um anjo falando com ela, poderia ter falado com seu esposo, mas foi falar com a esposa de Manoá, que não sabemos o seu nome. O anjo apareceu a ela, você vai ver essa história lá em Juízes capítulo 13, e disse, você vai gerar um filho. Ela era estéril, e assim como aconteceu com Sara, com Rebeca, com Ana, mulheres que não poderiam gerar. Naquela época era uma situação muito difícil, muito triste para uma mulher não gerar um filho, não tínhamos a medicina e os recursos que temos hoje, mas ela também não poderia gerar filho, mas por uma promessa divina. E uma promessa acompanhada de um milagre, porque Deus abriu a madre daquela mulher, concedeu o filho, um filho que tinha uma promessa de Deus na sua vida. O anjo falou com ela, né? Não sabemos, a Bíblia não fala se ela estava orando, se ela estava pedindo um filho, não sabemos disso, mas podemos
deduzir, né, que se o anjo foi falar com ela, provavelmente ela estava desejando, querendo um filho, e o anjo traz essa resposta, dá essa notícia, ela prontamente conta ao seu esposo, expõe tudo que aquele anjo falou, o seu esposo, sem duvidar, e nós vemos o relacionamento familiar, o ambiente familiar desse casal, né, sem duvidar, ora novamente a Deus. Veja que era uma família espiritual, uma família que acreditava em Deus, uma família que tinha uma esperança, uma fé viva nos seus corações. Manoá ora a Deus e pede que aquele anjo aparecesse novamente e dissesse para eles como eles deveriam educar aquele filho. Olha que atitude desse pai de família, né? Que atitude linda, que podemos tirar como exemplo para as nossas vidas. Orou, pediu a Deus, como que eu devo educar este filho? Já que este filho é uma promessa, já que este filho é uma bênção, uma dádiva de Deus para a nossa família e para a nossa nação, como? Como eu devo conduzir, como eu devo criar esta criança? E o anjo apareceu novamente para os dois, falou com os dois novamente, reforçou a promessa de Deus, e aí nasce esta criança chamada Sansão. Sansão seria um nazireu, né? Nazireu desde o ventre da sua mãe. Existia, né, a questão do nazireu, que era muitas vezes por um tempo, por um período, né? Mas Sansão foi diferente, era nazireu por toda a vida. Nazireu, a própria lição menciona, né, significa consagrado, uma pessoa separada, uma pessoa escolhida, uma pessoa que tinha um propósito diferente, e ele tinha alguns requisitos a cumprir. A lição menciona aqui que Sansão, como nazireu, ele deveria, não poderia beber vinho, né, também não poderia comer coisas oferecidas a ídolos ou coisas imundas, não poderia tocar em coisas mortas, coisas imundas, e uma das outras das características também é não cortar o cabelo, né? Era uma das características do nazireu. Não poderia tocar em cadáver, então havia alguns requisitos que Sansão precisava cumprir. E aqui nós extraímos mais uma lição, né? Quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus fala conosco, com a nossa família, nós precisamos entender que temos as nossas responsabilidades. Por mais que tenhamos uma promessa de Deus, por mais que tenhamos um ministério, nós precisamos entender que devemos zelar por isso, cuidar por isso e cumprir os nossos propósitos, né? Cumprir os mandamentos bíblicos para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Nós vamos então para o segundo tópico, que trabalha aqui o nascimento de Sansão e sua formação. Aqui vem a característica de como esse pai, essa mãe, Manoá e sua esposa, começaram a educar aquela criança. Educaram no caminho que deve andar, através da palavra. Nós vimos o contexto histórico dessa narrativa, né, que eles eram muito tementes a Deus, muito zelosos, muitas vezes conselharam o seu filho, né, conselharam o seu filho, dizendo o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Desde pequeno, instruíram ele sobre a responsabilidade que estava nos seus ombros, de ser um líder, de ser uma pessoa que Deus havia escolhido desde o ventre da sua mãe para cumprir um propósito. Então, os seus pais, eles fizeram bem esse papel. E eu digo para você, pai, mãe, que está me ouvindo neste momento, nesta oportunidade, né? Faça de tudo para educar os seus filhos, conforme a palavra de Deus, orientá-los, né? Levá-los aos cultos, ensinar a palavra de Deus para eles, na sua casa, na igreja, né? Que a palavra de Deus fique guardado no coração dos nossos filhos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função como pai, né? Como pais e mães, pais, nós precisamos entender isso, que precisamos fazer o nosso papel. E nós vimos aqui um contexto, né, como diz o comentarista, não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Mas aí o menino foi crescendo,
né, foi tendo as suas decisões, as suas atitudes, e nós vemos então um Sansão crescendo e criando um caráter, né, criando a sua personalidade. E aqui também nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua personalidade, o seu caráter, e cada um é responsável por suas atitudes. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, por mais, né, que o pai seja um zeloso, seja cumpridor da palavra de Deus, isso não quer dizer que os seus filhos também serão. Ou vice-versa, né? Um filho obediente, um filho temente a Deus, não quer dizer que o pai vai ser assim também. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas é importante entendermos que os pais, eles têm uma condição de influenciar os seus filhos. E tomara, queira Deus que essa influência seja para as coisas de Deus, que essa influência seja para o aperfeiçoamento do caráter cristão na vida dos nossos filhos, né? Mas que os pais têm uma influência, tem, mas os filhos têm a sua responsabilidade, né, na fase adulta, e vão responder pelas suas atitudes. Cada um de nós tem o livre-arbítrio, e nós vamos responder pelos nossos erros, pelos nossos pecados, né, pelas decisões que tomamos. Aqui o segundo subtópico trabalha a família de Sansão. O menino Sansão, no pleno terreno, estava sob a responsabilidade dos seus pais, fazendo de tudo para educá-lo, mas em termos espiritual ele tinha uma promessa de Deus. Mas aí nós vemos os pais tendo a responsabilidade, a promessa de Deus sobre a vida daquele menino, mas também tinha a parte do menino, ou do adolescente, ou do jovem, ou do homem, né, em cumprir os propósitos de Deus, em cumprir a palavra de Deus. E nós vemos aqui, né, na lição, comenta aqui que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Como é que entendemos isso? Por quê? Porque a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Nós vimos também que Manoá orou insistentemente pedindo a orientação de como criar aquela criança. E a terceira coisa, os dois estavam juntos e contemplaram, né, aquela visão, aquele anjo. Ou seja, era uma família unida, uma família que buscava a Deus. E é nesse contexto de amor, de comunhão, de piedade, que aquela criança estava crescendo. E aí nós vimos o terceiro subtópico, a formação de Sansão. Então, Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor, né? E aquela criança foi sendo educada, mas chegou um momento, então, que nós vemos algumas fraquezas no caráter de Sansão. Algumas fraquezas que foram, podemos dizer assim, aos pouquinhos aparecendo. E, embora os seus pais corrigissem, embora os seus pais orientassem, tem um momento na vida de Sansão que ele disse: eu quero casar com aquela mulher filisteia. E os pais disseram: mas não tem uma companheira aqui né, do seu povo? E ele diz: não, ela agrada aos meus olhos. Você vê que ia aparecendo sinais de fraqueza no caráter de Sansão. E aqueles sinais foram se intensificando. Ele foi brincando com as coisas de Deus. E nós podemos dizer que Sansão tinha dois inimigos. O primeiro inimigo era um inimigo interno, o seu ego, o seu orgulho. Nós vemos em muitas passagens aqui que ele achou que aquela força que ele tinha de Deus nunca ia terminar, que ele poderia fazer qualquer coisa, que Deus sempre ia estar ao seu lado. Isso é um engano. Nós precisamos entender isso. Não é porque temos um ministério, temos uma chamada, temos uma promessa de Deus, que Deus vai sempre estar ao nosso lado. Se não estivermos debaixo da palavra de Deus, da orientação, cumprindo os mandamentos de Deus,
né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E isto que Sansão, nós vemos no decorrer da sua fase adulta, ele foi entendendo que Deus precisava mais dele do que ele de Deus. O ego foi tomando conta, né? Achando que a força que ele tinha era dele mesmo, foi se acostumando a ter vitórias. Muitas vezes o inimigo permite, né? Quando ele não consegue nos derrubar, ele nos levanta, vai colocando escada, vai colocando degraus, depois ele só puxa a escada. Então nós precisamos ter cuidado, tirar lições da vida deste homem chamado Sansão, que o ego foi tomando conta da sua vida, as vitórias, e ele achou que sempre ia vencer. E foi brincando com as coisas de Deus, brincando com os princípios da palavra de Deus, e aí a sua queda foi fatal. E aí nós vemos o terceiro tópico, né, que fala sobre a fraqueza de caráter de Sansão, né? E aqui nós vemos, Sansão subestimou o poder do inimigo. Isso é um perigo também. Pai, mãe que está nos ouvindo, filhos, né? Quando a pessoa fica subestimando, né? Achando que sempre vai dar um jeitinho, achando que a graça é infinita, né? Sempre Deus vai me perdoar, sempre vou ter uma saída. E pessoas que vão brincando com as coisas de Deus, vão levando as coisas de Deus de qualquer maneira, e aí chega um tempo, chega um momento em que as coisas, a queda pode ser fatal. E Sansão, nós vimos essa característica, de negligenciando as coisas de Deus, brincando com as coisas de Deus, levando as coisas de Deus de uma maneira, né, sem valor, sem valorizar aquela chamada, aquele propósito, aquela promessa que Deus havia dado. E aí nós vimos aqui, no segundo subtópico, né, do terceiro tópico da fraqueza do caráter, nós vemos aqui a presunção de Sansão. Isso é um outro tema muito importante, a presunção, a arrogância, né? É onde o inimigo muitas vezes age na vida de muitas pessoas, né? Achar que ele nunca vai cair, achar que com ele nunca vai acontecer, e as suas atitudes de rebeldia também é uma questão, por isso que o tema da lição fala de filhos rebeldes, ou seja, pais zelosos, filhos rebeldes. O caráter de Sansão ia demonstrando uma rebeldia, né? Embora os seus pais viessem orientando, viessem corrigindo, viessem trabalhando o caráter dele, mas ele vinha demonstrando essa rebeldia, essa atitude presunçosa, essa atitude de subestimar as coisas de Deus, e foi brincando. E nós vemos que o inimigo, muitas vezes, ele não vem para te derrubar de uma vez só, ele vem aos pouquinhos, né? E muitas pessoas vão dando espaço, vão dando lugar. Ah, isso aqui não tem problema, ah, isso aqui não dá nada, e vai dando espaço, e quando vê, está enredado, está enrolado, está destruído, né? A sua família, o seu filho, a sua casa. Então, que nós possamos vigiar, que essa lição sirva de exemplo para nossas vidas. E nós já estamos encerrando aqui o nosso comentário, né? E o terceiro subtópico fala, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então, Sansão foi brincando, até eu chegar àquele ponto da Dalila, né? Em que começou a insistir por causa dos filisteus, para que ele dissesse aonde estava o seu poder, qual era o segredo dele, qual o segredo da sua força. E ele foi brincando, né, foi dando lugar, e até que contou, e ali foi destruído, né, perdeu a sua visão, foi escravizado, foi preso, né, debocharam dele, ridicularizaram ele, e sofreu nas mãos dos filisteus por causa da arrogância, por causa da subestimar as coisas de Deus, por causa de brincar com o pecado. Querido pai, querida mãe, querida família que está me ouvindo neste momento, que possamos pegar essa lição, guardar em nossos corações. Quem sabe você está me ouvindo e dizendo,
Ah, mas eu fiz de tudo para educar os meus filhos, mas eles saíram dos caminhos do Senhor, eles estão longe, eu me sinto culpado. Aqui está um exemplo, né? Aqui está um exemplo bíblico de uma família que fez de tudo, educou uma criança nos caminhos do Senhor, educou o seu filho nos caminhos do Senhor, mas a responsabilidade não foi dos pais. Se você fez a sua parte, se você orientou os seus filhos, né, e chegou um momento da sua idade adulta e ele escolheu outro caminho, você não tem responsabilidade. Não fique se martirizando, não fique se culpando, né? Mas coloque ele nas mãos de Deus. Aquilo que você fez, a palavra de Deus está guardado no seu coração e no tempo certo, na hora certa, Deus vai trabalhar, Deus vai trazer eles, tá bom? Então, eu encerro essa lição dizendo para você aqui também, fazendo um comentário, o relacionamento do casal reflete na formação dos filhos e muitos relacionamentos conturbados causam traumas nas vidas dos filhos. Temos muitos filhos aí com relacionamentos conturbados, relacionamentos, filhos com traumas, filhos com problemas por causa do relacionamento dos pais. Vivemos uma geração onde muitos pais estão se separando e isso traz traumas para a vida dos filhos. Por outro lado, nós precisamos entender que pais que super protegem também os seus filhos, muitas vezes não corrigem, não dão limites, né? Fazem tudo o que os filhos querem, e aí nessa situação também criamos aí uns filhos sem limites, sem controle, e que acham que pode tudo, também é prejudicial para a vida dos filhos. E uma outra situação é filhos, que muitas vezes usam como desculpa, né, os traumas que carregam dos seus pais. Nós temos um entendimento e temos por certo que quando estamos debaixo de Cristo, debaixo da presença de Deus, né, os traumas ficam para trás. Se você é um filho que carrega traumas lá da vida dos seus pais, né, da má criação dos seus pais, entregue isso nas mãos do Senhor Jesus. Peça para Deus arrancar esses traumas e você vai ser liberto disso e vai ter uma vida abençoada. Tá bom, meus irmãos? Deixo essa lição, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, né, o seu relacionamento familiar, a educação dos seus filhos. E você, filho, agradeça a Deus pelos seus pais serem dedicados na obra do Senhor, pelos seus pais estarem trazendo um bom exemplo para você. Ore por eles, cuide deles e não seja um filho rebelde. Deus abençoe, que a sua família seja um canal de bênção nas mãos de Deus. Até mais.